Regressar à rotina é difícil? Com o Observador não tem de ser. Até 26 de setembro, assine por apenas 3,60€ por mês e tenha acesso a todo o conteúdo do jornalismo independente. Mantenha-se informado todos os dias, por menos. Observador. Informação clara e de confiança, à distância de um clique e agora com 40% de desconto. É a corrida presidencial mais renhida dos últimos 60 anos. Donald Trump e Kamala Harris continuam colados nas sondagens e, apesar da candidata democrata ter conseguido uma ligeira vantagem após o debate de 10 de setembro, a verdade é que os resultados continuam dentro da margem de erro, sobretudo se olharmos para o colégio eleitoral. Mesmo nas melhores sondagens para Harris, o avanço não vai além de 4 ou 5 pontos percentuais. Há 4 ou há 8 anos, os candidatos democratas tinham neste momento pelo menos o dobro da diferença. Mafalda Pratas, investigadora na área da ciência política e colunista do Observador, bem-vinda, obrigada por estares connosco. Já vamos olhar para as sondagens, mas antes falamos desta resposta de Donald Trump, que diz ser tarde para um novo debate. É uma desculpa, como diz Kamala Harris, ou de facto é demasiado tarde porque já há votações, já começaram no dia 15? Olá, obrigada pelo convite. Bem, eu acho que não é demasiado tarde, na medida em que já houve debates presidenciais no passado, a esta distância das eleições, e o debate vice-presidencial ainda vai ocorrer. Já durante as votações em alguns estados por correio e antecipadas. Eu acho que essa posição de Donald Trump é essencialmente porque sente que neste momento tem mais a perder do que a ganhar com um novo debate, não é? Porque acho que Donald Trump viu as reações mediáticas e até nas sondagens positivas que Kamala Harris teve depois do primeiro debate e que a maior parte das pessoas considerou que ela venceu esse debate, e eu creio que Donald Trump pensa que neste momento será mais vantajoso para ele focar-se noutros métodos de campanha do que provavelmente num debate em que não parece que ele vá ganhar, no máximo, digamos, empatam, digamos assim, e portanto ele acha que provavelmente não lhe trará muitos mais votos fazer um novo debate nos mesmos moldes. Os eleitores do Sunbelt consideram que com Donald Trump melhoraram o seu nível de vida. Receiam que isso não aconteça com Kamala Harris na Casa Branca. Nova sondagem do New York Times mostra que Trump está na liderança no Arizona e na Geórgia, 2 estados que o republicano perdeu para Joe Biden em 2020. Na Carolina do Norte, que não vota democrata desde 2008. Harris ganha, mas por uma margem pequena. O que é que explica esta ligeira subida de Trump? Sim, esses 2 estados, o Arizona e a Geórgia, são estados, apesar de tudo, e mesmo a Carolina do Norte também, esses estados do Sunbelt, apesar de tudo, são estados, portanto, mais à direita do que a maior parte dos estados do Midwest, mesmo com as alterações que houve em 2020 e em 2016. Portanto, digamos que o mais normal será esses estados votarem mais à direita e, portanto, nesse sentido, serem os primeiros estados a sair da ala democrata e da matemática de 2020, que Joe Biden teve. Foram estados que em 2020, mesmo muito renhidos, portanto que Joe Biden ganhou por uma margem muito curta e, portanto, não nos podemos esquecer também que em 2020 Donald Trump era o incumbente, era o candidato em funções e estava no meio da pandemia, portanto numa série de situações que levavam a que provavelmente a reação contra ele fosse mais importante do que propriamente outro tipo de motivações eleitorais, enquanto neste momento os papéis estão um bocadinho ao contrário, não é? Portanto, era Joe Biden, neste caso Kamala Harris, que são o candidato incumbente, mais uma vez numa situação que não é muito positiva, ou seja, é positiva na medida em que houve crescimento económico, em que a inflação está a reduzir, mas ainda assim muitos eleitores acham que o aumento dos salários não foi suficiente, tendo em conta o aumento
do custo de vida e, portanto, sentem que estavam melhor economicamente durante os anos de Donald Trump. E, claro, são estados mais a sul, com mais diversidade demográfica, no caso da Geórgia e da Carolina do Norte, e mais diversidade étnica, no caso do Arizona, e também, portanto, no caso do Arizona, mais perto da fronteira com o México, onde há todos aqueles assuntos também mais salientes sobre a imigração, que apesar de tudo não são tão salientes em estados do Norte como o Wisconsin ou o Michigan. Nesses estados a imigração é uma questão mais abstrata, não é? Mas sim, eu creio que esses estados serão os mais prováveis de voltar para Donald Trump se observarmos alguma alteração ao mapa de 2020. Porque são estados em geral mais conservadores, mesmo nos seus governos estaduais continuam a ser estados bastante mais conservadores que os estados do Midwest típicos, e embora haja uma tendência nas últimas décadas, na última década principalmente, para esses estados progressivamente se tornarem mais competitivos, até há quem fale do Texas um dia se vir também a tornar mais competitivo, devido essencialmente a uma enorme migração de estados do Norte e de estados da Califórnia para esses novos estados, não é? Portanto, houve muita gente que, em busca de melhores oportunidades económicas e também no custo de vida mais baixo, muitas empresas se deslocaram para esses estados. E, portanto, isso trouxe consigo muitos eleitores jovens de outras partes de outras partes dos Estados Unidos. Como eu disse também, muitos eleitores imigrantes, entretanto, tornam-se também cidadãos americanos e, portanto, a tendência será para que, em princípio, daqui a uma década, já serão Estados um bocadinho mais democratas do que são hoje. Mas ainda assim são estados que ao longo de muitas décadas tiveram governos estaduais e representantes federais conservadores e, portanto, isso apesar de tudo continua a ser uma motivação muito forte e continua a haver muita gente nesses estados a identificar-se primariamente com o Partido Republicano e, portanto, no momento em que a administração incumbente não é tão popular e em que Donald Trump aparece sim como o candidato contra quem está na Casa Branca e não como o candidato que está na Casa Branca a defender um registro eleitoral e nessa medida também há muita gente que compara os anos de Donald Trump, principalmente pré-2020, claro, com os anos da administração Biden e evidentemente são anos muito diferentes, quer a nível de economia, não é? Em que os anos antes de 2020 quase a inflação era muito baixa, historicamente baixa, e com isso também as taxas de juros eram mais baixas, as hipotecas eram mais baratas e, portanto, muita gente associa esse momento económico como um momento económico melhor. E, claro, em nível de, digamos, confusão no mundo, também era um momento mais pacífico, não tínhamos tantas guerras e, portanto, coisas desse género que aconteceram todas a seguir, digamos assim, a 2020. E, portanto, as pessoas muita gente associará a administração de Trump com essas vantagens que associa ao momento de 2017-2020. Donald Trump disse que se perder não volta a concorrer em 2028, a altura em que, aliás, teria 88 anos. Parece mais ou menos evidente ou esta declaração tem mais que se lhe diga? Sim, eu acho que será o mais normal, será ele não concorrer em 2028, não só pela idade. Bem, creio que ele não terá 88, terá 84, 83, não sei. Mas mesmo assim, será obviamente, se perder novamente, o mais normal será que não concorra de novo. Tens razão, fiz mal a conta. Sim, acho que mesmo assim o mais normal será não concorrer, portanto, isto é, já concorrer este ano é um bocadinho estranho se nós tivermos em conta o que costuma acontecer aos partidos depois de um candidato perder eleições, não é? Nós não tivemos John Kerry a concorrer outra vez em 2008, nós não tivemos John McCain a concorrer outra vez em 2012, portanto, o que costuma acontecer é o partido que perde as eleições renovar a liderança e renovar o candidato para as próximas eleições, porque, em geral, como eu já costumo dizer, os partidos querem ganhar eleições e, portanto, acham que se perderam com alguém, se calhar tentar outra estratégia com outra pessoa, eventualmente eleitoralmente mais forte, será melhor. E, portanto, neste momento, Donald Trump conseguiu passar, digamos, a imagem para o seu partido desde 2020 que, bem,
há as pessoas que acham que a eleição foi, portanto, fraudulenta ou que deviam ter ganho e que, portanto, ele nunca concedeu a eleição. Para essas pessoas, Donald Trump é que ainda, obviamente, não perdeu, não é? E para outras, o que obviamente é mentira, todos os casos judiciais já vieram... portanto, desconsideraram, não há relatos credíveis de fraude eleitoral, mas, por outro lado, também, mesmo aqueles que, obviamente, concedem que Donald Trump perdeu em 2020, acho que há uma ideia generalizada nas elites do Partido Republicano e em muitos eleitores que, mesmo assim, Donald Trump seria a melhor aposta, no sentido em que perdeu por muito pouco, não no voto popular, mas nos estados relevantes em 2020, e que parece ser mais popular ou pareceu durante as primárias do que alternativas como Ron DeSantis ou Nikki Haley. Claro que há sempre o problema de os candidatos que não são muito atrativos para as primárias, porventura poderem ser, se calhar, esses outros dois candidatos, se calhar seriam mais atrativos agora na eleição geral. Nunca viremos a saber isso, talvez saberemos em 2028, mas o normal será, obviamente, o partido seguir em frente para outra liderança e para outros candidatos. O que não significa que volte a ser igual em termos de ideologia e em termos de tipo de líderes ao que era antes de Donald Trump. Eu creio que isso não será assim, ou seja, simplesmente não é possível. Isto foi, digamos, um parênteses e agora volta tudo como era. Não, já há uma juventude e uma linhagem de Donald Trump, como mostra. Sim, e não é só isso, J.D. mesmo Vance. que essa linhagem não seja, eu creio que se Donald Trump perder, J.D. Vance terá muita dificuldade em ser ele o escolhido em 2028, mas mesmo que não seja uma linhagem no sentido de dinastia, de concordar em tudo com Donald Trump, a verdade é que foram 8 anos, digamos assim, de Donald Trump à frente, formalmente ou informalmente, do Partido Republicano, e isso acaba por moldar portanto, as políticas públicas, as ideologias com as quais o partido se compromete, e acaba por moldar a ideologia dos próprios eleitores que votam no Partido Republicano. E, portanto, é evidente que poderá haver alguma alteração caso outro candidato surja em 2028, mas não creio que voltemos simplesmente a uma ideologia do estilo de Mitt Romney ou de John McCain, ou mesmo de George W. Bush. Obrigada, Mafalda Pratas. A América Dividida fica hoje por aqui e voltamos amanhã. Até lá. Obrigada.